Às vezes, tudo que você precisa para começar um clã é meia mulher, um baixinho irritado e um macaco. E às vezes a gente precisa aprender a ser fraco para se tornar forte. Olá, eu sou o Igor Linos, o Igor Moreno, seu comentarista de entretenimento e o jornalista mais dedicado do YouTube nessa semana e na próxima também, se Deus quiser. E hoje eu vou dar um pouco da minha opinião sobre Predador Terras Selvagens, que é o novo filme da franquia que tá nos cinemas. The ways of your kind are ones of violence. Either you are hunted, or you become the hunter. A gente já falou um pouco sobre o filme aqui no canal ontem e a gente comentou sobre como o filme estava sendo um sucesso de bilheteria, mas eu ainda não havia assistido Predador Terras Selvagens e ontem à noite eu fui tirar isso da minha lista logo. Eu ganhei um ingresso do Cine Laser para ir lá conferir o filme na sala que tem o sistema Dolby Atmos, então foi uma experiência muito bacana. O filme é de fato um filme muito bom, muito interessante, muito diferente de tudo aquilo que a gente já viu na franquia. É uma produção bastante ousada, se você for levar em consideração que todos os filmes de Predador até hoje tinham o Predador como essa figura ameaçadora, essa coisa do monstro, né, do mal a ser enfrentado no filme ali. A gente teve isso muito presente, principalmente no Prey, no Prey, que é o Predador a Caçada, que foi o último longa da franquia que foi lançado em live action, né? Do mesmo diretor, do Dan Trachtenberg, que também fez a animação Killer of Killers, né? Assassino de Assassinos, eu acho que é o nome em português, não tenho certeza. Mas enfim, é, aqui a gente tem uma sacada que. Uma sacada muito arriscada, mas uma sacada muito inteligente de tirar o predador, o Yautja, da questão. O Yautja, pra quem não sabe, é a raça de alienígenas caçadores, né? Que são os vilões de todos os outros filmes. Aqui, o Yautja é o protagonista do filme. E isso foi uma decisão muito interessante do diretor, do Dan Trachtenberg, porque quebra completamente com todas as expectativas do que você pensaria que seria um filme de Predador, né? A gente coloca aqui um personagem que não fala a língua do filme que a gente está assistindo. Então eu assisti legendado, então ele não fala inglês em momento nenhum. E eu vi muita gente reclamando no Twitter, inclusive, que a versão dublada do filme é uma versão legendada também. Porque como ele só fala em língua alienígena o tempo todo, a maior parte dos diálogos tem legenda mesmo assim, mesmo com a personagem da Elle Fanning, que é a Thea, falando inglês o tempo todo. Tem inclusive uma sacada muito, muito bacana no começo do filme, que ela começa falando na língua alienígena, e aí ela logo fala, eu ativei o tradutor universal, então todo mundo que estiver me escutando vai escutar na própria língua, e aí o filme segue daí com ela falando em inglês o tempo todo. É uma sacada muito legal pra justificar, né, essa coisa que geralmente em filmes onde tem interação entre alienígena e ser humano, é, a gente tem isso como uma desculpa pra. Como uma coisa que requer um pouco de suspensão de crença da nossa parte, né? Que eles estão conseguindo se comunicar, aqui a comunicação é explicada e é muito, muito legal esse toque. Mas enfim, eu queria comentar sobre a personagem da Thea, porque ela é uma característica muito interessante no filme. Ela, além de ser um alívio cômico muito interessante, ela faz um papel ali de. É uma coisa até meio de videogame, porque ela fica falando na cabeça do protagonista, que é o Deck. Ela fica falando o tempo todo, ela fica comentando, é muito legal essa interação entre eles, porque ele é meio quietão, meio cinzudo no começo do filme, e ao longo do filme eles vão criando um relacionamento. E a Fia não, ela sempre tá muito disposta a conversar com ele, sempre muito disposta a interagir e fica falando o tempo todo. É até estranho porque quebra assim o clima do filme que tava até então, porque até então o filme é muito sério, um filme de caçada, e ela entra justamente para quebrar esse clima e oferecer um contraponto ao personagem que a gente estava acompanhando até então. Ao mesmo tempo que isso funciona em alguns momentos,
Em outros eu achei que eles dão uma forçada de barra nessa coisa do alívio cômico. Porque tem um personagem que é um macaquinho que fica acompanhando eles a partir de certo ponto do filme também, que é um personagem muito importante, mas ele tá ali numa figura meio de Minions. É uma coisa meio. Não sei, um papel meio que o Crypto desempenha nesse último filme do Superman, um papel meio Baby Yoda das ideias, que é bichinho fofinho que parece que foi feito para vender boneco. E aí, num filme de censura 16 anos, um filme violento desse tanto, eu não acho que seria necessário apelar para isso, sabe? Para esse tipo de personagem que tá ali claramente só pra ser fofo e fazer gracinha o tempo todo. Beleza, os momentos funcionam, são legais, divertidinhos, fofinhos, mas não sei, às vezes parece um pouco forçado. Mas isso é de menos, assim, não descredibiliza o filme de forma alguma. É, porque eu de fato achei o filme muito bom, principalmente pela construção do personagem do Predador como personagem principal aqui. Geralmente a gente tem sempre essa figura ameaçadora que tá à espreita e que vai matar os personagens um por um, e que é um caçador feroz e implacável, e um soldado perfeito, intergaláctico e assassino, sem sentimentos e frio, que é uma fórmula que funciona muito bem. A gente já viu isso em Predador a Caçada, a gente já viu esse embate entre ser humano e esse predador implacável que quer matar ele, que quer caçar ele, que quer se provar como o predador supremo ali daquele planeta. A gente viu isso ser construído muito bem em Predador a Caçada. Aqui a gente precisaria de uma coisa nova, porque não dá pra ficar contando a mesma história infinitas vezes. Apesar de Hollywood tentar muito fazer isso o tempo todo, a gente não. Chega uma hora que o público se cansa de ficar mastigando sempre o mesmo produto. E que frescor é ver que uma franquia como Predador, que tem um investimento absurdo, que as pessoas iriam assistir o filme pelo interesse que gera, né, na franquia. Uma franquia como essa se reinventar dessa forma é uma coisa muito. Eu gosto muito de ver isso acontecer, porque mostra que ainda existe certa criatividade nesse mercado e nessa indústria. Eles poderiam muito bem ter jogado safe, né? Jogado no tranquilo e feito um filme igual todos os outros de Predador que tem. A gente sabe que o diretor, o Dan Trachtenberg, sabe fazer isso, mas não. Ele resolveu expandir a mitologia da franquia, né? A gente vê a relação entre os predadores diferentes que existem, o sistema de clãs deles, o jeito que eles não se relacionam com outras civilizações. Até o filme começa com isso escrito na tela, assim, os Yautja são predadores de todo mundo e não são amigos de ninguém. Isso é muito bem construído, isso é muito bem estabelecido já no nosso imaginário sobre o que é o predador. E aí, eu acho que quando o filme ele é anunciado e a gente vê esse predador bem diferente dos outros, é, a reação do público eu lembro que não foi tão positiva assim. Tipo, meu Deus, a Disney está fazendo um predador woke agora. Nossa senhora, que coisa horrível. Ele tem uns dreads assim que caem pra trás. Então, entra numa. As críticas do anúncio entravam até numa coisa meio racista ali, porque ele tem uma pele de uma cor diferente também. Ele é mais. Ele não chega a ser negro, mas ele é quase um light skin, assim, eu acho. Light skin é negro, né? Enfim, não vou ficar me delongando nisso. Mas a crítica entrava numa coisa meio racista, de que agora o Predador ia ser woke, e meu Deus, e aí anunciaram que ele ia dividir tela com uma sintético, que é uma mulher, no caso, que é a Thea, a personagem da Elle Fanning, que eu já comentei um pouco. E isso tudo foi muito criticado, meu Deus, vão destruir a saga Predador. E cara, de fato, esse é um filme que destoa muito de tudo que a gente já viu na franquia. Eu já falei isso aqui várias vezes. Mas, se você gosta do filme original, se você gosta do Predador brucutu, monstruoso, assassino e impetuoso, e essa coisa muito macho man, Arnold Schwarzenegger, o filme original sempre vai estar lá pra você assistir. Disney Plus, você acessa e assiste com uma facilidade assustadora.
O próprio Predador a Caçada também é nesse estilo, apesar da protagonista ser mulher também, o que pode incomodar essa galera, isso não incomoda ninguém que tem 2 neurônios na cabeça, então tá lá pra você assistir. A gente ainda tem filmes, a gente ainda tem material de Predador sendo feito nesse sentido. Entendo quem prefira, porque de fato é um caminho muito diferente pra franquia, mas é um caminho muito necessário que foi tomado aqui, porque aí a gente abre portas narrativas para Predador abordar temas que não eram abordados antes, que não seria possível se a figura do predador fosse essa figura de ameaça ou de antagonismo. Então trazer o predador pro protagonismo, ele constrói um discurso no filme que eu achei muito interessante, que é justamente de desconstruir essa imagem dessa masculinidade tóxica. Eu acho que esse filme é principalmente sobre isso, porque a gente tem um personagem principal que cresce nesse ambiente que demanda isso dele, demanda que ele seja um guerreiro impetuoso, que não tenha misericórdia, que não tenha sentimentos. Ele repete o tempo todo que sentimento é fraqueza, porque foi isso que ele aprendeu, foi isso que ele foi ensinado a vivenciar na vida dele. E a gente sabe que não necessariamente na nossa vida cotidiana isso é verdade. A gente sabe os problemas que surgem dessa maneira de pensar. A gente cria homens que são insensíveis, aquela coisa do ai, porque homem não chora, homem não se emociona. Isso tudo cria muita pressão na cabeça dos próprios homens, né? Que é uma forma de opressão aí machista que nós homens criamos em nós mesmos, né? Que nos aprisiona. E isso é abordado no filme para mim, de forma central. Para mim, a alegoria do filme é justamente desconstruir essa imagem do brucutu, do macho man, que foi uma coisa que foi construída lá no Predador do começo. Essa coisa de soldados muito fortes e poderosos lutando e... Yes! Nós somos homens, porra! Isso ainda, tipo assim... De novo, o filme original ainda existe, você ainda pode ir vê-lo. Esse novo filme traz uma proposta que vai na contramão disso. Vai num caminho de justamente desconstruir essa imagem e usar um personagem como o Predador, que é enxergado como esse brucutu, assassino, sem sentimentos e de poucas palavras, e desconstrói isso. Porque qual que é o pulo do gato aqui? O Deck, que é o personagem principal, ele é um predador que ele é menor que os outros. Ele é um Yautja, que é menor que os outros. Então ele seria assassinado. O pai dele literalmente vai matar ele porque ele não é macho o suficiente. Então ele aceita um desafio que é muito maior que ele mesmo para se provar homem. E aí ele fica reprimindo os sentimentos dele. Então, ao longo do filme, ele se recusa a sentir luto, ele se recusa a fazer amizade, ele se recusa, sabe? Então, ele entra nessa. E eu acho que é muito interessante esse texto, principalmente dado o contexto do mundo que a gente vive hoje em dia. Porque a gente tem essa cultura muito forte de homens red pill, essa coisa do alfa, que você precisa ser sigma, que você precisa ser assim, assim, senão a sociedade não vai te ler como um homem de verdade, e você precisa ser garanhão, e as mulheres são, nossa, elas são... Você tem que usar elas, sabe? As mulheres servem aí pra você, porra, se provar como macho e tudo mais. E isso é uma coisa que, inclusive, é abordada quase que escancaradamente no filme. Porque em um certo diálogo, a Thea, que é a personagem que é o sintético, com quem o Deck, que é o protagonista, predador, vai construir essa relação, ela explica pra ele, tipo assim, lá na Terra a gente tem um predador que é o lobo. E o líder dos lobos é o alfa. E aí ele fala, nossa, então o alfa deve ser um cara foda, né? Porra, fodão. Eu quero ser o alfa. Aí ela fala, mas o alfa de uma alcateia não é o cara que mais mata, o cara que é mais fodão. Ele é o cara que protege melhor a própria alcateia. E aí ele fala, né, nesse primeiro momento ele até fala, tipo assim, não, mas eu quero ser o que mais mata mesmo. E é isso aí, porque a parada dele ali naquele momento é justamente a violência da caçada, né?
E ao longo do filme a gente vê isso sendo desconstruído, e ele fica repetindo essa coisa do lobo sempre ao longo do filme, enquanto ele vai criando essa compreensão, né? De que a força dele não precisa vir necessariamente do combate físico o tempo todo. E aí isso é trabalhado também na forma que ele se relaciona com o ambiente. Então, o tempo todo ele vai para esse planeta super perigoso para caçar um bicho impossível de ser caçado. E o tempo todo ele fica tentando enfrentar o planeta e o meio no qual ele está inserido. Então ele fica tentando matar os bichos e ele sempre tem muita dificuldade. Quando ele conhece a Thea, ele aprende que ele pode cooperar com esse sistema no qual ele está inserido. No sentido de que, às vezes, a força tá nessa sensibilidade de compreender aqueles animais que estão ali atacando ele. Então tudo isso é muito interessante. Daria para fazer uma análise muito mais longa sobre esses aspectos do filme. Tem até uma questão sobre essa coisa da objetificação, que ele não aceita a ajuda desse sintético, que é a Thea, enquanto ela não fala, olha, eu não sou um ser vivo, eu sou um robô, então você vai me usar como uma ferramenta. E aí ele topa levar ela junto nessa jornada dele para procurar esse bicho. E aí, em um determinado momento, ele percebe que a Thea, ela também tinha suas próprias motivações na história, e ela também tinha um porquê de estar indo para esse mesmo lugar que ele. Então isso incomoda muito ele, porque ele se sente traído e ele começa a gritar pra ela assim: você é minha ferramenta, eu te uso, não é você que me usa. Numa coisa que parece muito um discurso adotado por essa galera Red Pill, essa galera que é misógina pra caramba, né? É um discurso muito perigoso, muito tóxico, né? De você ficar usando as pessoas como objeto, você construir as suas relações sempre pensando nisso de quem que tá usando quem. Isso é bem presente também no filme, especialmente nesse momento. E aí é claro que essa desconstrução do personagem vai acontecendo à medida que ele vai entendendo, que vai criando uma relação de amizade com essa robô, essa personagem que é esse sintético. À medida que essa amizade vai se desenvolvendo e ele vai passando a perceber que existe alternativa a essa vivência de brucutu que ele está acostumado, a essa vivência nossa, eu preciso me provar macho o tempo todo. Quando ele compreende isso, é que ele pode verdadeiramente romper, e aí no filme literalmente, ele pode matar os fantasmas do seu passado e construir algo do qual ele se alegre de fazer parte, né? Construir relações verdadeiras com outras pessoas e tudo mais. E aí, pra mim, a genialidade da escolha do Dan Trachtenberg de contar essa história no universo de Predador é justamente o jeito que isso é metatextual, sabe? Porque o Predador, como eu já falei, é um personagem que é conhecido por essa violência, por essa agressividade, por essa frieza, por essa cultura de macho, sabe? É um personagem que é muito louvado nessas esferas. É um filme que é sempre referenciado como um filme de... Nossa, isso que era filme de verdade. A gente tinha homens sendo homens de verdade, sabe? Nossa. Sendo que... O que é um homem de verdade, sabe? Por que um homem de verdade precisa ser esse cara agressivo, violento, frio, que não se emociona, que não sente nada, sabe? O que é que esse tipo de pensamento gera na cabeça das pessoas? Tudo isso está levantado no filme, tudo isso tá em tela, então eu gostei bastante do que foi mostrado aqui. Achei genial essa sacada, genial de colocar esse personagem pra desempenhar esse papel nessa alegoria específica, né? A gente tem até uma cena que ele tem uma crise de pânico, porque ele não sabe lidar com uma situação de luto ali que acontece. Eu tô falando, mas eu tô evitando dar spoiler, eu não sei se vocês estão percebendo, mas eu tô evitando, apesar de que eu não acredito muito nessa coisa
de que, spoiler, vai acabar com a minha experiência com o filme. Mas eu tô evitando porque eu quero muito que vocês vejam o filme ainda, eu quero deixar vocês interessados. E eu fiz esse vídeo mais no sentido de trazer aqui essa reflexão, né, sobre o que eu assisti. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, comenta aqui embaixo, vamos trocar uma ideia. Se você odiou Predador Terras Selvagens, vem me explicar por quê. Eu entendo que é um filme comercial, é um filme que, nossa, o personagem ele farma aura o tempo inteiro, mas ele tem um problema muito sério de tempo de plano, assim, a gente não consegue respirar. Tem muita coisa bonita na tela. Olha, eu voltando a dar opinião depois de ter começado o encerramento do vídeo. Mas é isso aí, vídeo sem roteiro é assim mesmo. Tem muita cena muito bonita e muito interessante, muita criatura com design muito maneiro. E a gente não tem muito tempo pra ficar vendo as coisas, eu queria ter mais disso. A gente tem um momento até que o protagonista explode uma parada e vira de costas, igual o Power Rangers. Mas no Power Rangers, a gente conseguia assistir a explosão acontecer, sabe? E aqui, parece às vezes que o filme tem um pouco de vergonha. E ele te mostra aquela cena maneira e logo ele corta. Eu senti isso em alguns momentos ali que eu acho que as cenas podiam ser um pouquinho mais longas pra gente conseguir saborear elas melhor, com os olhos. Falando de efeito técnico, só pra encerrar finalmente esse vídeo que já tá bem longo, eu achei o design de som fenomenal, e aí vale a pena você procurar uma sala de cinema pra você assistir esse filme, e dê preferência para salas de cinema com sistemas de som bons. Eu fui lá no Cine Laser e eu assisti o filme numa sala com Dolby Atmos, que é um sistema de som surround feito para sala de exibição, que é coisa de louco, assim, absurdo. Esse filme tem muito rugido, muita explosão, muito barulho, que vale a pena você sentir, de verdade, sentir a palavra, porque tinha momentos que a cadeira chegava, tremia, e era muito divertido, era muito gostoso. Então é isso, agora finalmente, se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário, deixa seu like, se inscreve no canal, a gente vai ter vídeos assim todos os dias, não necessariamente de análise de filme, mas comentando notícias e outras coisas. É isso, muito obrigado pela sua audiência, um beijo e tchau!